Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que é a continuação daquela série de vídeos que fala sobre o AK-47. Bom, esse vídeo especificamente vai falar sobre o movimento do cano da AK-47. Então o que acontece? Muita gente já viu vídeos em câmera lenta que no momento do disparo a ponta do cano do AK-47 abaixa, né? Ou seja, há uma flexão do cano do fuzil. E alguns até dizem que essa flexão interfere, né, na precisão do tiro. Bom, o que eu posso falar para vocês a respeito disso é o seguinte: existe a flexão, né, e pelo que eu analisei nos vídeos que eu vi, porque isso só dá para você ver pela câmera lenta, né, em velocidade normal você não percebe, mas pelo que eu pude entender ali, existe realmente um vetor de força que atua no cano para baixo. Esse vetor provém do quê? Provém daquele evento, daquele canal, né, de transição dos gases do disparo. No momento em que o projetil passa por aquela cavidade, os gases vazam para dentro de uma câmara superior, e esse canal ele é inclinado, ou seja, ele facilita a entrada dos gases, né? Diferente do AR-15, que tem o canal reto. O AK-47 tem o canal inclinado, então o projétil passa para cá e a pressão retorna de encontro ao pistão. Bom, diferenças. O pistão do AK-47 é muito grande. O diâmetro do pistão é muito grande, então ele tem uma área muito grande. Aquela pressão agindo sobre aquela área grande vai dar uma força de recuo muito grande. E da mesma forma que existe a força de recuo, né, existe a contraposição a essa força. E a contraposição a essa força age justamente empurrando o cano para baixo, a ponta do cano para baixo. A gente já viu lá no começo dos vídeos, né, que em resistência dos materiais, quando você faz um cano de arma, você quer que ele trabalhe sempre dentro do regime elástico, ou qualquer peça, né, de arma. Tem que trabalhar no regime elástico, não pode haver deformação permanente. Isso a gente vê naquele diagrama, tensão-deformação, que eu posso até mostrar para vocês aqui. Acho que é até legal já relembrar isso aí com vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês viram que se você pegar um material, certo? E, deixa eu dar uma inclinadinha aqui, e solicitar esse material a uma força de tração, por exemplo, um aço, você vai ter uma ação da força nesse sentido. E nesse sentido, no eixo X aqui, você vai ter a porcentagem de alongamento, tá certo? Aqui você vai ter a tensão aplicada, tá? Mas ao mesmo tempo, você pode dizer que você tem a força aplicada aqui e você tem o deslocamento do material testado. Normalmente isso é feito em corpos de prova, nós já mostramos, né, que são peças assim presas por rosca, certo? Que tem uma área mais fina no meio, tá? Essa área já é padronizada, tá ok? Por isso que sai a tensão de acordo com a aplicação da força. Então a máquina mede o quê? Mede a força, tá? Para você poder depois, de acordo com a área da seção transversal do corpo de prova, levantar a tensão do material, ou seja, o seu limite de resistência, o que ele aguentou, né, durante a ação da força sobre ele, tá? Força de tração, tá certo, pessoal? Uma puxa para cima, outra puxa para baixo. Então o que acontece? Quando você começa a tracionar o material começa a se movimentar, tá certo? Se você chegar até uma determinada tensão aqui e retirar essa tensão, o material volta à posição inicial. Aqui é o deslocamento, certo, pessoal? Deslocamento do material. Então, essa zona, tá, em que, quando você retira a ação da força, o material retorna à posição inicial, nós chamamos de zona 1, que é a zona elástica, tá bom? A partir daqui, você já começa a ter o quê? Uma curva, tá? Então, essa curva no ensaio de tração, esse gráfico normalmente a gente obtém no ensaio de tração, esqueci de falar para vocês. Quer dizer, já falei isso várias vezes, né? Mas, bom, se você ultrapassar um pouco esse limite de resistência aqui, ó, essa tensão, você vai ter obrigatoriamente aqui, ó, uma deformação residual, tá certo? Ou seja, você entorta o cano da arma, né? Então, os valores, quando você calcula o cano de uma arma, por exemplo, você sabe que se ela está solicitada até determinada tensão, ela vai trabalhar na zona elástica, ou seja, ela vai trabalhar como mola. Ela vai e volta, vai e volta. Mas, se você aumentar muito essa tensão, ela pode ir e ficar com uma pequena deformação, ou seja, você ultrapassou o limite de resistência do material, tá certo? Para a sua zona elástica, e você entrou na sua zona plástica, certo? Que é essa segunda zona aqui.
A partir daqui já é a zona 3, que é a zona de ruptura, quer dizer, o material quebra. Tá? Primeiro ele dá uma pequena movimentação, depois ele rapidamente sobe a tensão e quebra. Bom, aí vocês dizem para mim, por que ocorre isso no AK-47? Então, é aquela explicação que eu dei para vocês. O cano do AK-47, né, ele tem a coleta de gases inclinada para trás, assim, tá certo? Esses gases, eles saem diretamente numa câmara. E essa câmara tem um diâmetro aqui, ó, que é muito maior do que o diâmetro do projétil. É mais ou menos 3 vezes maior do que o diâmetro do projétil. Tá? Para quem conhece o fuzil AK-47, vai lembrar que ele tem essa peça aqui assim, ó, na frente dele, tá certo? Depois aqui na frente ele tem a massa de mira, tá certo? Depois aqui ele tem um quebra-chama, né? Aqui na frente. Alguns modelos têm um freio de boca, tal. Nessa parte aqui, nessa câmara aqui, está o pistão. Então o pistão ele está nessa posição aqui, tá vendo? E aqui sai uma haste que está ligada lá no ferrolho, lá atrás. Então o que ocorre? Quando o projétil chega nesta situação aqui, de posicionamento dentro do cano, você tem uma determinada pressão aqui. Tá? Então, por exemplo, essa munição de AK-47 trabalha com 40 mil PSI, vamos supor, 45 mil PSI no máximo. Né? Então o que ocorre? Conforme o deslocamento do projétil, obviamente aumenta o volume, cai um pouco a pressão, essa pressão vai chegar aqui, né, bem menor do que lá na câmara, mas ainda é muita pressão. E essa pressão, ela entra nesse orifício com muita facilidade, porque é um orifício muito grande, e encontra um pistão de área grande. Então o que ocorre? Nesse espaço formado entre a câmara e o pistão, você tem a força fazendo no pistão para trás e tem uma reação para frente. Agora, essa distância aqui, gente, que é importante, ó, essa distância com relação ao centro do cano, tá? Quando você tem essa força agindo sobre este ponto localizado nessa distância, você tem um momento fletor, tá vendo? Você tem um momento que tende a momento fletor, que tende a empurrar o cano para baixo. Então, simplesmente, essa distância, tá, de ação da força com relação ao eixo, ao centro do cano da arma, né, gera esse momento fletor. Agora, se esse momento fletor, né, não ultrapassar aquela tensão que a gente mostrou no primeiro gráfico, não vai ter problema nenhum, isso vai abaixar e vai voltar. Agora, onde começam os problemas? Começa o problema quando você começa a gerar muito aquecimento no cano. Né? Então, esse cano pode ser feito de qualquer aço? Não, não pode. Ele tem que ser feito de um aço que não altere tanto as suas características quando submetido à temperatura. Entendeu? Um aço cromo molibdênio, por exemplo. Então, o que ocorre? Ele tem que, mesmo aquecido a uma certa temperatura, se manter dentro da zona elástica. Deu para entender, pessoal? Se, por acaso, esse cano passar, né, de uma temperatura, aí você perde aquela característica mecânica. Porque aquela característica mecânica, ela foi conseguida, no caso, né, pela formação da martensita. A gente já estudou isso aí antes. E aí você altera o grão, né, você altera a estrutura do material, tá certo? E esse material pode realmente ficar com o cano torto para baixo, o fuzil pode ficar. Então o cara coloca um carregador e dá lá os seus 30 tiros, tira o carregador, dá mais 30 tiros, tira o carregador. Ou uma metralhadora de fita, por exemplo, né? Se você tivesse uma fita, dá 250 tiros na sequência. Essa temperatura sobe muito, né? E você altera a característica do material, né? Fazendo com que esse momento, agindo sobre o projétil, sobre o centro do cano, onde está o projétil, se transforme numa deformação permanente. Tá certo, pessoal? Então, a resposta, a pergunta que me fizeram é: o cano realmente abaixa? Abaixa. E por que ele abaixa? Porque ele tem um erro de projeto. Simplesmente por isso. A força é feita a uma distância muito grande do centro do cano. Então você tem uma alavanca muito grande aqui, consequentemente, e uma força muito grande, porque o pistão é muito grande, o diâmetro do pistão aqui, ó, do AK-47 é muito grande para gerar um impulso grande. Por quê? Porque ele tem aquele ferrolho longo, né, gente? Ele tem aquele ferrolho que vai emendado lá atrás, com toda aquela massa, aquela coisa. Então ele precisa bastante impulso, né, para poder movimentar esse
recuo longo do ferrolho, tá certo? Então, a área aqui do pistão é grande, gera uma força que contrária à ação do gás, também muito grande, tá certo? Então aqui está explicado. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui num vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na captura de tela. E vou passar aqui para a captura de tela. Aí, pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vocês notam nesse vídeo aqui, dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo deslocar um pouquinho aqui a ponta do cano, que é o que eu quero justamente. Não dá. Vou fechar um pouquinho aqui, tá? Acho que vocês vão conseguir ver aqui. Então eu quero que vocês olhem aqui, ó, nesse alinhamento do cano, tá vendo? No alinhamento do cano. Então aquela peça que eu mostrei para vocês no desenho é essa, ó. Aqui é a câmara dos gases, aqui é o pistão. Ele está preso no ferrolho longo, pesado. Então no momento do disparo, vocês vão notar aqui, olha, já acabou de ocorrer o disparo, né? Então isso foi impulsionado para trás, está indo para trás, depois ele vai voltar aqui, né? Aqui ele está sem a guia, para vocês poderem ver. Normalmente aqui tem uma chapa que serve de guia. Mas o fuzil aqui ele acaba conseguindo aqui penetrar, o pistão penetrar na câmara aqui sozinho sem a guia, tá? Mas não é correto isso, obviamente tem que ter a guia. Então vocês vão ver que no momento do disparo existe a flexão do cano. Eu vou mostrar aqui, vamos ver se vai dar para ver. Olha agora, ó, eu congelei a imagem, né? Quando eu soltar, olha o que acontece, acabou de ocorrer o disparo. Então vocês podem notar que aqui, ó, acabou de ocorrer o disparo, já a pressão do gás já entrou nessa câmara aqui, ó, onde eu estou mostrando, tá? Já vazou um excesso de gás para trás e já criou aquela força, né? E pode notar que o cano aqui, ó, já está baixando, o alinhamento do cano já baixou. Repararam? O cano voltou à posição, ele deu um balanço, ó. Vou colocar de novo para vocês verem, dá uma olhada. Basicamente é isso, pessoal. Eu acho que deu para reparar ali, deu para notar bem que realmente o cano balança, tá? E depois ele tende a voltar na posição normal. Mas ele só volta na posição normal porque ele não ultrapassou a sua zona elástica, certo? Caso o material não tivesse, né, as características para suportar esse movimento, né, dentro da zona elástica, ele cada vez entortando mais, tá certo? Ok? Então isso eu queria completar com vocês, respondendo perguntas, né, que eu já nem lembro mais quem foi que perguntou, mas realmente o cano se movimenta, tá? E não deveria se movimentar, obviamente. Existe também um movimento que você não vê aí, que é um movimento de torção do cano, de giro do cano, tá certo? Devido ao atrito do projétil dentro do raiamento. Então, quando o raiamento encrava, o projétil encrava no raiamento, há um contra-torque ao movimento do projétil. Então, o projétil encrava, então o cano tende a girar ao contrário. Então, além dele fazer esse movimento, ele também dá uma torcida, tá certo? Mas isso tudo está dentro da zona elástica do material, desde que você não altere as características do material, através do excesso de calor, entendeu? Então, essas armas não foram feitas para disparar, né, e ultrapassar uma determinada temperatura, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Vamos lá. Ah, outra coisa. O YouTube cancelou o canal e desinscreveu todo mundo. Então, eu tinha mais ou menos 7 mil inscritos e agora eu não tenho nenhum inscrito. Então, quem quiser se inscrever de novo no canal aí, pode se inscrever. Depois eu vou tentar liberar os outros vídeos que eu tenho gravado e vou passar para o canal novamente os 140 vídeos que haviam no canal, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.